Amigo de Deus Espírita, estamos juntos novamente para mais uma leitura comentada do livro A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. O maior erro, o abandono. Muita gente no mundo sente-se abandonada. Outros tantos deixam seus compromissos e esquecem os tratados, os deveres, menosprezando aquilo e aqueles que conquistaram. Buscam distrações no caminho de forma a mascarar suas atitudes com o próximo. Ao assumirmos um compromisso com o coração de alguém, com a felicidade de alguma pessoa que Deus põe em nosso caminho, deveríamos refletir se temos condições de levar avante o combinado. De maneira mais ampla, Deus nos inseriu no contexto do mundo em que vivemos com um compromisso de renovação da humanidade. Somos nós seus instrumentos para amparar, amar e acolher aqueles que Ele colocou em nossas vidas. Costumamos desculpar-nos pela falta de tempo de dar atenção a quem dela necessita. Conquistamos um coração, então deixamos que o trabalho ou outras coisas nos distraiam do objetivo maior, que é viver plenamente esse amor que inspiramos. Quantas famílias se destroem porque um dos seus elementos se descuida na caminhada e deixa de fomentar, estimular e cultivar o amor. Então a gente já viu que Teresa de Calcutá está falando das relações humanas, principalmente aquelas mais íntimas que dizem respeito à família, aos relacionamentos, aos casamentos. Quando a gente conquista, inspira o amor de alguém, nós criamos um compromisso. Temos responsabilidade por tudo que fazemos, inclusive pelo sentimento que despertamos nos outros. Aqui ela fala do sentimento de amor. Nós que temos o compromisso de cuidar dos nossos filhos quando eles nascem, desde a gestação, da concepção, até o nascimento ali, tratando ali da questão da gestação, são cuidados especiais, embora aquele serzinho esteja dentro da barriga, dentro do ventre materno. Mas depois que ele sai, a sua relação direta conosco já implica em outros cuidados, outros compromissos, e assim vai até que aquele ser se torne uma pessoa independente, autônoma, capaz de cuidar de si próprio. Ainda assim, somos responsáveis, temos o compromisso de cuidar dos afetos. Então, devemos cuidar tanto dos nossos pais quanto dos nossos filhos. Devemos cuidar dos nossos companheiros, das nossas companheiras. Devemos cuidar dos nossos amigos. Devemos cuidar de todas as relações que estabelecemos. Por isso que muita gente se sente abandonada. E esse é o nosso maior erro que ela coloca. As pessoas se sentem abandonadas porque, de fato, o nosso compromisso com elas não está sendo cumprido. Nós damos prioridade aos nossos próprios interesses e, por vezes, de forma iludida, nós dizemos que estamos cuidando de nós, que é auto-amor, mas na verdade é puro exercício do egoísmo.
Nós estamos aqui porque Deus nos colocou para viver em relação. E o homem não vive, o homem, o ser humano, que eu quero dizer, ele não vive fora, né, do ambiente de relação, do ambiente social. E as famílias acabam se destruindo porque, ela fala, descuidamos de estimular, de cultivar o amor. É como uma sementinha. Acha que a gente nasce já amando? A gente veio para cá para aprender a amar. Quem acha, quem acredita que haja amor materno, que a mãe já ama o seu filho desde o ventre, está enganado. Ali é preciso estabelecer laços de afeto pela convivência. Nós temos, sim, um instinto para a conservação da prole. Confundir instinto com amor é algo muito sério, porque se fala muito em mito do amor materno, mas se confunde aí com o instinto. O instinto é natural, pertence ao cérebro primitivo, né, para a sobrevivência nos animais, e nós trazemos isso conosco, né? O ser espiritual, embora a gente tenha essa diferença dos seres que estão na fase animal, nós ainda carregamos o instinto que é para a conservação da própria vida e da vida daqueles que nós geramos. Mas isso não é amor. O amor é algo muito maior e vai se desenvolvendo com a convivência, com a relação. Então, a mãe precisa conhecer o seu filho, se relacionar com o seu filho. Muitas mães, elas se sentem frustradas porque querem trabalhar, querem cuidar da sua carreira, querem cuidar do seu corpo, querem cuidar de outros interesses, relacionamentos pessoais, e não estão se sentindo disponíveis para viver aquele amor, aquela relação, para desenvolver o amor com os filhos. Então, isso é algo que a gente precisa refletir e não julgar e condenar ninguém. Estamos aqui para poder refletir, aplicar na nossa vida o que nos compete. Porque muitos adultos estão vivendo hoje crises psicológicas, emocionais, por conta de sentimentos de abandono na infância. Os pais precisam, né, estar no mercado de trabalho, precisam garantir ali a sobrevivência ou o salário para poder pagar as despesas, mas apesar disso, não se cria um espaço de convivência com um tempo útil, um tempo de qualidade para estar com os filhos e com o próprio companheiro ou a companheira. Então, muitos casais se separaram durante a pandemia, porque tiveram que conviver e eles não conviviam mais. Estavam voltados para o exterior, para uma vida juntos, mas voltados para fora, e não juntos, relacionando, voltado para aquele relacionamento, para si próprio e para aquela relação. Então, quando eles tiveram que se olhar, descobriram um vazio enorme de sentimento, de princípios, de valores, enfim, um vazio no que não havia mais aquela correspondência afetiva. A paixão que um dia tiveram se esvaiu com o tempo, com as paixões da vida ali, do voltar-se para o mundo. É preciso voltar para dentro, olhar para si próprio, olhar para aqueles que estão à nossa volta e descobrir que nós não estamos aqui para salvar a vida de ninguém, para cuidar de ninguém. Nós estamos aqui para nos relacionarmos com todos, porque nós precisamos do outro
para evoluir. Não são os outros que precisam de nós. Somos nós que precisamos dos outros. Então, se nós precisamos, eu preciso de muitas pessoas ao meu redor para eu me relacionar com eles, para eu desenvolver amor por eles. E aí, quando eu tenho esse amor por mim, amor pelos outros, toda vez que eu alimento de amor, eu lembro muito a mãe amamentando o seu bebê. Quando a mãe está amamentando, quanto mais ela dá o leite, quanto mais ela amamenta, mais há a produção de leite. Então, a mãe tem que comer canjica, tem que tomar leite, tem que tomar cerveja, isso tudo é mito. Ela precisa tomar bastante líquido para não desidratar, mas o que aumenta a produção de leite materno é a própria amamentação, o aleitamento materno. Então, bebê sugando, mamando é que faz com que a mãe produza mais leite. Isso se dá com amor. Quanto mais nós temos amor, né, temos leite, quanto nós damos esse amor, mais nós produzimos amor em nós. Nós nos tornamos uma fonte de amor. E para isso nós precisamos estar na relação para dar e não para receber. Só que nós não damos, porque somos uma fonte seca. E aí o que acontece? O outro que espera receber amor não recebe e ele também é uma fonte seca que também não dá. E assim são as crises dos relacionamentos. Pessoas secas de amor, querendo amor, e pessoas, né, também secas, né, sem saber dar o amor, sem ter amor para dar. Nós vivemos nessas relações de cobrança, em que temos que ganhar e que temos que receber, e numa carência, porque há um abandono desde pequenos, em que não se tinha amor para dar, mas a pessoa tinha que trabalhar para ter o dinheiro para ir dar. Dar o quê? Dar comida, que é necessário, é claro, dar roupa, que é necessário, ter o abrigo, ter o teto, que é necessário, mas dar somente o básico necessário para a sobrevivência física, material, não é o suficiente. É necessário, é importante, mas não é suficiente. A mãe pobre e a mãe rica podem dar o amor. É preciso estar essa fonte rica de sentimento, transbordando de sentimento, de vontade para se dedicar a pouco tempo que seja durante o dia, mas ser um momento de plena atenção, de plenitude dessa vivência, dessa experiência de amor. Então, o amor é feito de pequenas coisas no dia a dia. É cultivado por gestos, atitudes e palavras que adubam essa semente que um dia nos inspirou a felicidade. Acostumamo-nos com as pessoas e deixamos que o amor se esfrie em inúmeras desculpas que pretendem justificar o pouco tempo dedicado ao cultivo do amor e o esfriamento da chama que nos inspirou a vida algum dia. A gente acaba dando muitas desculpas. Desculpa, não posso agora. Desculpa, estou ocupada. Desculpa, fica para depois. Desculpa, estou muito cansado. Quero me referir ao abandono, uma espécie de água fria em qualquer relacionamento humano. Mas não falo apenas do abandono nas relações de amor e amizade. Quero refletir também sobre o abandono das tarefas que nos foram confiadas. As tarefas que nos foram confiadas estão no nosso planejamento espiritual. Quando encarnamos, temos ali
uma série de tarefinhas a cumprir. A gente pode chamar de missão. Mas são tarefas, são deveres de casa, né? Se a gente sai do plano espiritual, encarna, e aqui, nessa escola, nós temos um monte de tarefa a cumprir. Nós temos que aprender muitas coisas, nós temos que vivenciar muitas coisas, dar provas, testemunhos, mas essas tarefas incluem a convivência com determinadas pessoas que são espíritos afins e que não têm afinidade também. Aqueles que a gente poderia chamar de inimigos, mas são pessoas que nós disputamos, entramos numa competição de afeto, hostilizamos de alguma forma, sentimos inveja, sentimos raiva, sentimos indiferença. Essas pessoas também vêm para conviver conosco, para que a gente desenvolva laços de afeto de outra ordem, né? Afeto ali, o amor, o carinho, a compreensão, o perdão. Lembro das palavras do Cordeiro à igreja de Éfeso, que São João Evangelista registra no Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Está no Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Quem sabe nosso relacionamento com o trabalho de Deus ou com a pessoa que é a nossa parceira de ideal e de vida faça jus a novo investimento? Algo que muita gente já disse, já repetiu ou deixou gravado de alguma maneira merece ser apreciado nesse enfoque que dou agora. É que costumamos perceber o valor real das coisas, das pessoas e das oportunidades somente quando as perdemos. Quando essa pessoa, por alguma razão, seja, né, por despedir do planeta, né, através da morte do corpo físico, seja porque resolveu se mudar, foi para outro país, foi para outra cidade, ficou distante e cortou relacionamentos, nós sentimos a saudade, nós sentimos a falta da presença ali daquela pessoa na nossa vida e podemos dizer como que aquela pessoa era importante e eu não valorizei. Fico a observar como deixamos passar a oportunidade de valorizar aqueles que nos deram de sua vida, de seu tempo e contribuíram com qualquer número de realizações. Estenderam a mão, fizeram companhia, dividiram os passos, estiveram ombro a ombro, mesmo que de maneira diferente da que desejaríamos. Porque muitas vezes nós nos colocamos no lugar de desejar as coisas da nossa forma, da nossa maneira, reclamamos que não as temos da nossa maneira e não percebemos aquilo que nós temos. Que, se Deus permitiu, é porque é o melhor para nós. Então, nós estamos amparados, nós estamos cercados de pessoas que vão nos dar a oportunidade de vivenciar, né, o amor, vivenciar o perdão, vivenciar, né, situações mais difíceis que exigem de nós as nossas habilidades de desenvolver valores, princípios, colocar ali em prática, habilidades. Então, essas pessoas que estenderam uma mão para a gente, pode não ser aquela pessoa que eu gostaria, mas é aquela pessoa que precisa. E eu não deixo de ter a mão estendida. Aquela pessoa que está ali, que eu preciso cuidar dela, quanto trabalho ela me dá, mas olha que oportunidade, acima de tudo, que ela me dá para eu poder servir.
e aprender com isso, amar alguém. Se não é do jeito que a gente quer, e ela fala, mas e aí? Quando a pessoa que amamos finalmente se vai, ou quando encontra outra que invista mais numa relação sadia e próspera para ambos, então nossos olhos se abrem. Então, a separação do casal, ou então a pessoa, né, ela parte para o plano espiritual. Só que quando os nossos olhos abrem, para a gente perceber a realidade, sair dessa ilusão que a gente se mascara todo, se envolve todo, é um pouco tarde. Entretanto, no momento em que acordamos para o fato de que fazer o bem ao outro é fazê-lo a nós mesmos, então ela fala quando acordarmos, no momento em que nós acordarmos para essa realidade, em que fazer o bem para o outro é fazer a si mesmo, que ser bom com o próximo é uma atitude inteligente conosco, inclusive uma questão de pragmatismo, até certo ponto. Então se terá passado muito tempo e se haverá perdido muita felicidade. Porque a gente acha que ajudar o próximo é enfadonho, é uma perda de tempo, é um desvio das atividades que eu tenho que fazer. E a gente vai perceber mais tarde e vai ter aproveitado tão pouco que fazer o bem àquela pessoa era exatamente o que nós precisávamos para sermos felizes. Em relacionamentos quaisquer, há sempre desafios de ambos os lados, sem dúvida. Conviver não é fácil, exatamente por isso que exige de nós, né, é um desafio, exige de nós muitas competências, muitas habilidades e vai fazer crescer em nós os sentimentos que nós precisamos cultivar, do amor, né, da alegria, da fraternidade, da empatia. Porém, quando as voltas com os tais desafios, o ser amado ou companheiro de nossas almas passa a ficar em silêncio em demasia ou com maior frequência, concordando com tudo o que falamos ou com as nossas desculpas, então podemos ver nessa atitude um sinal de que o abandono está fazendo seu estrago silencioso. Aquela pessoa que está convivendo conosco, se ela passa a concordar com tudo que nós falamos, se ela começa a ficar em silêncio e deixa a pessoa falar e deixa a pessoa fazer tudo o que ela quer, existe um abandono. Primeiro, que ela está se abandonando. Segundo, que ela parou de investir naquela relação. Ela está deixando o outro fazer tudo o que quer, o que acha que é certo, e comandar, e a pessoa vai se silenciando, vai se submetendo. Então ela se abandona, ela abandona o que ela gosta, ela entra numa relação, né, de submissão, se torna subalterno àquela condição ali, aquela pessoa. Mas quando ela faz isso, ela também desinveste naquela relação. Eis um sintoma provável de que a pessoa que amamos está escapando-nos aos limites do coração. O silêncio pode denotar cansaço em relação ao quadro de abandono em que se encontra. Porque quando a pessoa também impõe a sua vontade sobre o outro, e o outro até permite, é uma relação em que não há uma recíproca de afetos, né? Existe a pessoa que manda e aquela que obedece numa relação em que deveria existir, né, uma troca, né? Uma certa equivalência ali
e respeito acima de tudo, e aceitar o outro como ele é. Então eu coloco a minha opinião, eu ajo da minha forma, porque eu sou assim, e o outro também coloca a sua opinião e age da forma como ele é. E cabem aos dois poderem dialogar, ou seja, os dois falam, não é só um falando e o outro escuta, e nesse diálogo haver o entendimento, o respeito entre as partes até poder haver um consenso. E quando não há consenso, encontrar outros caminhos também para que eles possam se relacionar aceitando cada um como eles são, né? Havendo então respeito e amorosidade. Caso contrário, caso persista esse sentimento, costuma levar a reações como desistência por parte de uns ou conformação para outros. Então, algumas pessoas desistem desses relacionamentos, outros se conformam, se submetem, e eu ainda colocaria aqui que outros também se revoltam. Tá? Obviamente, nenhuma das situações é desejável. Precisamos aprender a soletrar as palavras de um silêncio eloquente antes que seja tarde. Há muito no silêncio. Muito se diz no silêncio. É preciso ouvir. É de extrema urgência procurarmos rever quanto de mensagem está oculto nas entrelinhas da atitude de outra pessoa. Porque o silêncio ele está revelando alguma coisa. Existe uma atitude. O silêncio é uma atitude. Então, o que está ali nas entrelinhas? O que está sendo dito? Qual a mensagem por trás disso tudo? Quanto de Deus está presente na necessidade do outro? Muitas vezes quem chora em silêncio não tem forças para chorar ostensivamente. Ou o que é pior, julga que não vale mais a pena o clamor e o pranto. Tamanha desilusão que inspiramos pelo abandono lento e progressivo que promovemos. As pessoas às vezes desistem, né? Não choram mais, não tem mais forças para isso. Quanta gente está abandonada, embora perto de nós. Quantos abandonamos, embora continuemos a abraçá-los, incentivando a dependência emocional ou mesmo exaurindo suas forças, sugando-lhes o produto das emoções. Aqui ela já fala de quanto a gente está ali do lado, até abraça as pessoas, mas suga delas, né? Gera uma dependência emocional. Aquela pessoa precisa estar ali conectada a nós, mas é numa relação mais doentia. E a despeito desse comportamento de absorver as energias do outro, ainda assim o abandonamos, deixando-lhe, quando muito, uma migalha de algo que definimos como amor, mas que está longe de ser isso. Nós temos que começar a fazer uma reflexão e a perceber que nós estamos aqui para aprender a amar, a conviver um com o outro, com essas diferenças, e respeitar as diferenças e aceitar o outro como ele é, porque isso é o princípio do amor. O cuidar do outro, aceitando as dificuldades do outro, é um princípio do amor. Porque ainda não somos fontes de amor. Ainda não temos o amor emanando de nós com essa força para alimentar a nós mesmos e o outro. Não sabemos nem o que é amar a Deus. E olha que Jesus falou, que em primeiro lugar a gente tem que amar a Deus. Em segundo lugar, amar a si próprio. E depois amar o próximo. A gente analisa mal o que é o próximo. Acha que o próximo é aquele nosso lado que a gente gosta, sendo que o próximo são todos os outros filhos de Deus, inclusive os animais e
as plantas, seres vegetais. São todos nossos próximos. Mas a gente também tem que aprender ali a se amar. Mas antes de tudo, amar a Deus, e a gente não compreende Deus. A gente diz que ama a Deus, mas não sabe vivenciar esse amor a Deus. Se eu trocar a palavra Deus por verdade, se eu trocar a palavra Deus por justiça, já começa a ficar um pouquinho mais claro para a gente, não é? Então, quando meu filho faz algo errado e eu chego ali, embora eu tenha percebido que o meu filho agiu errado, eu defendo o meu filho, eu não estou amando Deus. Porque Deus é amar a justiça. E depois eu tenho que me amar, por último, amar o meu filho. Então eu tenho que amar a justiça em primeiro lugar e dizer para o meu filho que ele agiu errado, que ele faltou com a justiça e que ele precisa corrigir o ato que ele cometeu. Que ele precisa estar com acerto, com a verdade. A verdade deve prevalecer. Deus deve prevalecer. Jesus, ele amava todos, mas ele soube obedecer o que Deus determinou para ele. Ele queria estar com todos nós, Jesus certamente se amava, mas acima de tudo, a vontade de Deus deveria ser feita. E aí ele foi crucificado. Quando que nós vamos amar a Deus e nos deixar crucificar? Por amor a Ele, por amor à justiça, por amor à verdade. Sócrates, ele compreendeu isso. Ele foi preso, acusado por algo que ele não fez, assim como Jesus, e ele submeteu. Ele sabia que ele era justo. Ele sabia a verdade. Ele se amava. Mas ele compreendia que o mundo ainda não tinha acesso à verdade. Então a questão do amor, ela precisa ser mais bem compreendida. E acima de tudo, o que é amar a Deus, compreender o que é Deus. O que é Deus em nossas vidas. Quando que nós agimos, estamos atendendo ao nosso egoísmo ou estamos atendendo à vontade de Deus? Porque Jesus ensinou através da oração que era para amar a Deus e se submeter à sua vontade, fazer a sua vontade. Quem ama a Deus se submete à sua vontade. Quem ainda não ama, quem ainda não compreendeu Deus, não sabe qual é a sua vontade. Porque está mais preocupado em atender à própria vontade do que amar. Então, é uma reflexão muito importante essa que a Teresa está nos colocando. Então, não pretendo, com minhas reflexões, induzir ninguém a pensar que é obrigado a tolerar aquele que já não faz parte de sua vida e suas experiências. Então, ela está querendo dizer que quando sente que o relacionamento não está bem, né, um casamento, por exemplo, as pessoas podem escolher pela separação. Isso é o livre-arbítrio de cada um. Então, ela não está obrigando ninguém a conviver dessa forma desrespeitosa. Mas quero sim instigá-lo a examinar o que você tem feito com aqueles que cativou. Como tem tratado, alimentado o amor que um dia você semeou e que agora mingua com as migalhas de sua presença, de sua atenção e com o que resta do seu tempo. Então, você tem agora só um tempinho para se dedicar àquela pessoa que você tanto amou
que estabeleceu ali um relacionamento longo com ela? Mas será que é um relacionamento em que está presente? A sua presença, ela é de qualidade? Ela é afetiva? Ela é uma entrega? Ela é uma presença genuína? Como pode pretender que algo tão forte como o amor vingue com as sobras de seu tempo ou com as rebarbas de seu carinho? Digo isso por entender que os compromissos assumidos com o ser humano merecem de nós a máxima transparência e a postura mais elegante possível. Nós temos que ser sinceros, autênticos, transparentes, como ela fala, também elegantes, né? Não temos ali que ferir ninguém. É necessário convir que quando uma relação termina, devemos ser transparentes a ponto de reconhecer que não temos condições de mantê-la. Com nobreza e honradez, devemos libertar o indivíduo sem viciá-lo em nossas migalhas, embotando sua capacidade de amar. Então, reconheça isso em você e não prenda aquela pessoa, não crie uma dependência emocional, não fique ali numa relação em que aquela pessoa, né, ela vai até deprimir, ela vai ser sugada nas energias dela e o relacionamento, né, não está sendo alimentado, vai minguando mesmo, igual uma plantinha. Né? Em resumo, precisamos ser fortes o bastante para deixá-lo prosseguir, se é que não temos condições de assumir definitivamente aquilo em que um dia aspiramos. Então, não precisa se separar. Você pode investir naquele relacionamento novamente, perceber isso, conversar com aquela pessoa, se for possível, faça uma terapia de casal, né? Estamos falando aí do relacionamento, né? do casal, do casamento. Mas quando isso acontece nas relações pais e filhos, vamos nos aproximar, conversar de forma transparente, genuína. O que está acontecendo? Como que eu posso ajudar? Eu quero estar presente, eu quero participar, eu quero poder contribuir. Mas como que eu estou fazendo isso? Porque se a outra pessoa não quer estar desinvestindo na relação, é porque está acontecendo alguma coisa silenciosa que vai minguando ali, vai minando aquele terreno e vai a planta, né, do amor ali, semeada há tanto tempo, vai minguando. Abandono, a meu ver, é habituar alguém à nossa presença sem vida e sem a intensidade que o amor exige. Então, abandono afetivo, você está ali do lado, mas você habituou aquela pessoa à sua presença, mas uma presença sem vida, sem colorido, sem brilho. Então, a gente está ali do lado do nosso filho, fica ali 24 horas do lado do nosso filho, mas não tem uma convivência com ele, em que ele vai lembrar. Não, minha mãe estava aqui comigo, ela brincou comigo, ela, né, é uma presença que a criança sente, uma presença ativa, viva, porque aquilo que está em movimento, né, que é dinâmico, é vivo. Aquilo que não é, está morto, né? Então, abandonar é, segundo outro ponto de vista, não deixar ir, não libertar, não libertar a pessoa, mantendo-a cativa de nossas próprias necessidades e caprichos, iludindo-a com as gotas de alimento que deixamos cair sobre nossos relacionamentos. Irrigar o amor assim, mediocremente, é abandonar. O mesmo também vale para os relacionamentos que temos com o próximo de forma geral. Em qualquer circunstância em que podemos fazer mais e conectamos-nos com menos. Nas ocasiões em que podemos realizar algo para a transformação do próximo,
e nos aquietamos, deixando de maneira infeliz, viciado no pouco que escapa de nossas mãos, sem que ele cresça, progrida e procure novo rumo para a sua vida. Então, o que a gente pode dar, a gente acaba não dando. Então, a gente se alimenta com um pouquinho que escorre das nossas mãos, porque a gente não conseguiu reter tudo. Então, é viver a míngua ali. Isso também é abandono, agravado pela ilusão de que estamos cumprindo com os nossos deveres e pela falsa ideia de que estamos amando. É uma falsa ideia, estamos iludidos. Talvez um amor doente que não liberta nem alimenta, ele escraviza. Né? Abandono pode ser muitas coisas, sobretudo pode ser reflexo de nossa incapacidade de amar mais intensa e plenamente. Eis porque transcrevi anteriormente a advertência do Nosso Senhor, aplicada a este contexto, deixando aqui, como convite e alerta, a continuação de suas palavras, tal como as pronunciou. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, que está no Apocalipse. Que cada um as interprete conforme sua consciência e seu momento de vida. Então, a gente tem muita coisa para refletir neste capítulo sobre o sentido do que é o abandono, como nós estamos deixando nos abandonar e abandonar as pessoas que estão na nossa convivência. Muito complexo, muito sério, intenso esse capítulo, para pensarmos no amor, nossa relação com Deus, conosco e com o próximo. Porque aí é a lei de Deus. Tenham todos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.